E aí, pessoal? Se a tal da organização do Estado brasileiro já deu um nó na sua cabeça alguma vez, fica tranquilo, porque essa análise foi feita para a gente desatar isso de vez. Hoje a gente vai mergulhar fundo no federalismo, na repartição de competências e até na intervenção. Eu sei, parece um tema super denso, mas é importantíssimo e o nosso objetivo aqui é deixar tudo bem claro, bem direto, para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na prova. Para guiar a gente nessa jornada, a gente está usando uma fonte de confiança máxima, o Caderno de Estudos número 11 do incrível projeto Alero Turbo. Todo esse material foi preparado nos mínimos detalhes pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é um verdadeiro mestre no assunto. Então pode confiar, a gente está em ótimas mãos. Então se prepara porque o nosso roteiro de hoje está bem completo. Primeiro, a gente vai construir a base para entender o que é o Pacto Federativo. Depois, vamos encarar o que muitos consideram o bicho-papão dos concursos, o mapa das competências. Mas calma, vai ficar bem mais simples. Em seguida, a gente vai ver como é que novos estados e municípios podem nascer e, para fechar com tudo, vamos analisar aquela medida super drástica que é a intervenção. Bora começar? Beleza, então vamos começar pelo começo, pela fundação de tudo. Antes de sair decorando o artigo de lei, a gente precisa entender a estrutura do nosso país. E essa estrutura tem nome: Pacto Federativo. Pensa nele como o alicerce, sabe? É em cima dele que todo o resto do prédio é construído. E muita atenção aqui, porque essa é uma das pegadinhas mais clássicas de qualquer prova sobre esse assunto. Qual é a diferença entre soberania e autonomia? Pensa assim, ó, o Brasil como país é o dono da bola, é ele quem manda no jogo, ele tem soberania, o poder máximo. Já a União, os estados, o DF e os municípios são como os jogadores. Eles têm autonomia para fazer suas próprias jogadas, criar leis, governar, se administrar, mas sempre seguindo as regras do jogo, que estão lá na Constituição. E essa união, olha, é para sempre. A Constituição é claríssima, não existe divórcio no nosso pacto federativo. Nenhum estado pode simplesmente chegar e falar: cansei, quero sair do Brasil. Esse vínculo é inquebrável, o que a gente chama de cláusula pétrea. Não dá para mudar. Agora, respira fundo porque a gente chegou na parte mais densa. E sendo bem sincero, a que mais separa quem passa de quem fica pelo caminho. O mapa das competências. Parece um labirinto, eu sei. Quem pode fazer o quê? Mas eu prometo que a gente vai desvendar isso junto de um jeito que vai fazer todo o sentido. E para a gente não se perder nesse mapa, existe uma espécie de bússola, um princípio que norteia tudo: a predominância do interesse. A lógica por trás é bem simples. Geralmente quem está mais perto do problema é quem tem as melhores condições de resolver. É tudo uma questão de ver quem tem o maior interesse naquilo. E essa tabela aqui deixa tudo bem visual. Pensa comigo, um assunto que afeta o Brasil inteiro, como guerra e paz. Isso é com a União, interesse nacional. Algo que impacta principalmente uma região, como a construção de uma ponte entre duas cidades de um mesmo estado. Isso é com os estados. E o buraco na rua de casa? Bom, isso é interesse local, responsabilidade do município. Viu como faz sentido? Ah, e o DF? Ele é um caso à parte. Ele acumula as competências de estado e de município. Agora vamos focar no que mais cai na prova. Quem pode criar leis sobre o quê? A União tem a chamada competência privativa, ou seja, são assuntos que só ela pode legislar. E para decorar isso, o professor Lessa tem um mnemônico que é simplesmente genial: capacete de PM. É C de civil, A de agrário, P de penal e por aí vai. É uma ferramenta poderosíssima na hora da prova. E um detalhe importante: a União pode delegar essa competência para os estados, mas só por meio de lei complementar, ok? Depois a gente tem a competência concorrente. É aqui que a União, os estados e o DF legislam juntos, meio que em parceria. E para decorar os temas, o professor Lessa criou outro mnemônico que, olha, é impossível de esquecer. Puto feio. É isso mesmo que você ouviu. P de penitenciário, U de urbanístico, T de tributário. Pode parecer estranho, mas funciona. E é justamente por ser tão diferente que ninguém esquece na hora da prova. Mas na prática, como funciona essa história de legislar junto? A analogia do professor Lessa sobre o condomínio legislativo é perfeita. Pensa que a União é o síndico, que cria as regras gerais do prédio. Os estados são os moradores, que podem criar regras para os seus apartamentos, desde que não batam de frente com as regras do síndico. Se o síndico não fala nada sobre um assunto, o morador pode criar todas as regras. Mas e aqui está o pulo do gato. Se o síndico depois cria uma regra geral, a regra do morador que for contrária não é revogada, não é anulada. A eficácia dela fica suspensa. Grava bem essa palavra, suspensa. As bancas, especialmente a FGV, adoram cobrar isso.
Agora, uma pausa para uma pegadinha clássica, daquelas que derrubam quem está desatento. Dá uma olhada na pergunta: quem legisla sobre direito processual? Parece simples, né? Mas acredite, o perigo mora nos detalhes. E aqui está o segredo. Processo é uma coisa, procedimento é outra. O direito processual, as grandes regras do jogo, lembra do nosso mnemônico capacete? O P está lá, portanto é competência privativa da União. Já os procedimentos, o como fazer, o jeito de conduzir as coisas no dia a dia, isso entra na competência concorrente. É uma diferença sutil, mas que faz toda a diferença na prova. Vamos para mais um caso do dia a dia que sempre vira questão. Pensa num banco. Quem manda no horário que ele abre e fecha? E quem decide quanto tempo, no máximo, uma pessoa pode esperar na fila? Parece que é tudo no mesmo saco, não é? Pois bem, para a Constituição, são dois universos totalmente diferentes. E a resposta, de novo, está no princípio da predominância do interesse. O sistema financeiro nacional é um assunto de interesse do país inteiro, certo? Então quem define o horário dos bancos é a União. Agora, o conforto na fila, a espera, isso é um problema local do cotidiano da cidade. Por isso, quem legisla sobre o tempo na fila é o município. O STF já bateu o martelo sobre isso várias vezes. Ufa, sobrevivemos ao mapa das competências. Agora vamos para algo mais dinâmico. Como é que o mapa do Brasil pode mudar? Sim, é possível criar novos estados e municípios, mas o processo não é nada simples. Para criar um estado novo, o caminho tem 2 passos. Primeiro tem que rolar um plebiscito, ou seja, a população tem que concordar. Mas atenção, porque tem pegadinha aqui, quem vota. Não é só a galera que quer se separar. O STF já definiu que tanto a população da área que quer virar um novo estado, quanto a do estado que vai sobrar, precisam votar. Depois desse sim do povo, aí o Congresso Nacional precisa aprovar tudo por meio de uma lei complementar. Agora, se criar um estado já parece complicado, criar um município é um processo ainda mais longo. São 4 etapas bem definidas. Primeiro, uma lei federal precisa abrir a porteira, definindo um período para isso. Segundo, um estudo técnico tem que provar que o novo município vai ter grana para se sustentar. Terceiro, o povo da região precisa aprovar em plebiscito. E só aí, no 4º e último passo, uma lei do estado é que oficializa a criação do novo município. E chegamos ao nosso último tópico, a medida mais drástica, mais radical de todas, a intervenção. É como se fosse o botão de emergência da federação, sabe? É o momento em que a autonomia de um estado ou município é temporariamente suspensa para restaurar a ordem. A regra é clara, ninguém se mete no quintal do outro. Mas o artigo 34 da Constituição traz as exceções, as situações extremas que justificam essa medida. Pensa em cenários de caos total, uma invasão estrangeira, a ordem pública desmoronando ou quando os próprios poderes de um estado simplesmente não conseguem mais funcionar. São situações gravíssimas e a lista de motivos é bem restrita. Mas calma lá, não é bagunça. Intervenção não é um cheque em branco, não é um ato de poder absoluto. Existe um controle político rápido e muito eficaz. O decreto de intervenção tem que ser enviado para o Poder Legislativo em até 24 horas para ser aprovado. Ou seja, o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa dão a palavra final. É um freio super importante para garantir que essa medida tão forte não seja usada de qualquer jeito. Beleza, então vamos para o resumo da ópera. O que precisa ficar na memória para a prova? Anota aí. Primeiro, falo em telecomunicações e energia, é sempre da União. Ponto. Não caiam em pegadinha. Segundo, fila de banco, horário de lojinha, coisa do dia a dia, interesse local, competência do município. Terceiro, lembra da lei estadual na competência concorrente? A lei federal que vem depois, suspende, não revoga. E por último, nossos amigos para toda hora, os mnemônicos capacete e puto feio. Pode acreditar, eles vão salvar aquela questão decisiva. Toda essa análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sobre autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima! E para a gente terminar, fica aí uma reflexão. O federalismo vive nessa corda bamba, nesse equilíbrio delicado entre dar autonomia e manter a ordem. Mas e numa crise de verdade, uma que ameace o país inteiro? Onde é que a gente traça essa linha? Até onde vai a autonomia de um Estado e quando é que a União deve intervir com força total? Essa é a grande questão, que no fim das contas define o futuro da nossa federação. Vale a pena pensar nisso.